Olá, sejam todos bem-vindos a essa assistência espiritual virtual. Com muita gratidão, com muita alegria que nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, nessa oportunidade tão maravilhosa que a tecnologia nos oferece de podermos ser beneficiados por energias salutares, pela reflexão dos ensinamentos de Jesus, do lugar onde nós estamos, quer seja na nossa casa, num leito de hospital, num local de trabalho, enfim. Com certeza, onde está o nosso pensamento, aqui estará Jesus. E vamos iniciando o nosso encontro com o Evangelho, fazendo a nossa oração, nos ligando em pensamento a essa equipe maravilhosa que, com tanto amor, vem até nós. Que, em nome de Jesus, estão aqui, nos envolvendo nessas vibrações de paz, de fortalecimento, iluminando a cada um de nós para que possamos ter condições de compreendermos os ensinamentos de Jesus, mas mais que compreendermos, que nós possamos realmente vivenciarmos esses ensinamentos, que possamos ter a coragem de darmos o testemunho da nossa fé e de tudo que nós acreditamos. E é por isso, Jesus, que nós estamos aqui te pedindo ajuda, que possamos, ao final deste encontro, nos sentirmos fortalecidos, amparados, encorajados a perseverar no aprendizado e na prática do Evangelho. Mestre amigo, que a tua luz se faça presente em cada coração que está participando desta reunião. Que as suas bênçãos sejam derramadas ao nosso querido Mário, que hoje estará nos conduzindo nas reflexões do seu Evangelho. Que possamos permanecer envoltos nessas luzes intensas, aproveitando ao máximo esse banquete espiritual que nos está sendo oferecido. E vamos assim iniciando a nossa reunião de hoje, agradecendo a Deus pela vida, por esses ensinamentos e por estarmos aqui. E juntos nós vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, Pai, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Olá, sejamos todos envolvidos na paz de Jesus e que possamos tirar boas reflexões que nos deem esperança, paz, serenidade. Através de uma das lições que todos conhecemos, que Jesus deixou, mas que talvez tenha mais conteúdo do que possamos imaginar até agora. Certa vez Jesus disse: Deixai que venham a mim as crianças. Eu sempre imaginei que era pela pureza, pela simplicidade das crianças. Mas eu aprendi com Jesus, através do Espiritismo, que Jesus não dirige esse ensinamento apenas em referência às crianças, mas a todos nós, adultos, ou a todos, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, a todos nós. Então, se o meu pensamento era que apenas se dirigia às crianças, eu fui mudando, o Espiritismo foi me apresentando algo além da pureza das crianças, a ingenuidade que as crianças carregam. E eu percebi que esse ensinamento nos leva a campos maiores de aprendizado e de compreensão. Vamos ver. Nós
no momento presente, vivemos num mundo de provas e expiações. Sabemos que na escala dos mundos é um mundo atrasado moralmente. E os mundos de provas e expiações são carregados de dor e de sofrimento, porque o mal predomina. Agora, o importante que o Espiritismo revela é que essa dor e esse sofrimento não são punições de Deus. E é fácil entender que Deus não castiga ninguém, porque Deus é amor. Se Deus é todo amor, ele só vai fazer o bem. Se ele é todo amor, ele nos ama, nos acolhe. Se Deus é todo amor, ele quer que todos nós sejamos felizes. Aí alguém poderia dizer: mas se isso é verdade, por que existe a dor? Por que existe o sofrimento? De onde vem a dor? De onde vem o sofrimento? Aí está um sentido que agora nós podemos compreender desse maravilhoso ensinamento de Jesus através da ajuda dos espíritos que codificaram, junto com que Kardec codificou esses esclarecimentos, essas verdades, e esse é um deles. Então, os espíritos nos dizem que Jesus refere-se à infância intelectual de todos nós. Refere-se à pequena capacidade que o ser humano ainda tem de compreender a abrangência dos seus ensinamentos. Exatamente por essa pequena compreensão é que ficamos enfraquecidos. Alguns de nós acabamos escravizando a nós mesmos, à medida que ficamos dependentes de ter cada vez mais bens materiais. Isso é tornar-se escravo de coisas que não irão para o mundo espiritual, de coisas que permanecerão aqui na Terra. Porque todo o bem material é coisa da Terra. No mundo espiritual não existe. Outras pessoas, exatamente por esse enfraquecimento, acabam caindo nas malhas difíceis e quase sem volta dos vícios. E os vícios hoje têm muitas formas materiais, espirituais. O pensamento ruim é um vício. As formas materiais todos conhecemos. E a forma moral, como a maledicência? Poucos observam. São malhas ruins que nós geramos, energias ruins, que nós manifestamos coisas ruins contra outras pessoas. E ao projetar uma coisa ruim, automaticamente no meu entorno, na minha psicosfera, eu sou a primeira vítima dessa criação ruim que eu fiz. Então, agir assim, adentrar nesses caminhos, é buscar a dor, é buscar o sofrimento. E o grave é que essa dor e sofrimento acaba não sendo só para mim, mas atinge também meus familiares, atingem as pessoas com quem eu tenho convívio e que gostam de mim. Porém, o Espiritismo diz: Deus é infinitamente bom e misericordioso. E exatamente por essa bondade e essa misericórdia, ele concede a cada um de nós o livre-arbítrio. Eu posso escolher o que eu quero fazer. Eu posso escolher
o que eu quero pensar, o que eu quero falar. Eu tenho liberdade para isso. Só que os espíritos nos orientam que essa liberdade, ela traz consequências. Nós podemos escolher e fazer aquilo que quisermos. Porém, toda escolha, que é um ato, gera consequências e gera responsabilidades. Então, se eu adentro num vício do tabagismo, por exemplo, eu estarei ao longo do tempo provocando situações ruins no meu sistema cardiorrespiratório. Posso afetar pulmões, posso afetar os vasos, as veias, entupir com o alcatrão e a nicotina. Não é Deus que vai me castigar. Eu que estou descuidando de mim mesmo. Se o meu dente dói, não é Deus me castigando, mas talvez eu não dei o cuidado que deveria ter dado aos meus dentes, à minha saúde na boca. Então, eu escolho e eu colho. Não é isso que diz o ditado popular? Cada um colhe o que planta, e quem planta vento colhe tempestade. O tabagista, o que ele espera colher de saúde através desse vício? O dependente do álcool, o que ele espera colher de saúde pelo excesso do consumo do álcool? O dependente do sexo, o que ele espera de resultado no seu corpo físico, perispiritual, dos abusos do sexo e da gula e todos os outros vícios que existem? O que traz de bom? Até hoje não me mostraram nada de bom. Então, Jesus, quase 2000 anos, né? Ou 2000 anos, Jesus chamava, e ainda chama, porque Jesus vive, através das suas palavras, para que nos voltemos a Ele. E o selfie tem tantos trabalhos com o Evangelho que em algum deles você vai se encaixar. Mesmo que não se torne espírita, mas você vai receber gotinhas como a homeopatia do Evangelho e vai te fazer bem, vai te ajudar a entender os porquês que ninguém consegue explicar. Jesus, pacientemente, 2000 anos que ele revelou o Evangelho para nós, 2000 anos ele pacientemente está esperando e ele tem uma confiança que nós vamos nos despertar e entender o que ele disse, que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, se eu penso na vida após a morte, na vida espiritual, eu tenho aqui o caminho para ir para um lugar tão melhor quanto maior for o meu esforço em estudar e aplicar o que eu aprendi com Jesus. Isaías dizia que a humanidade, em plena luz do meio-dia, do sol do meio-dia, andava às escuras. E Jesus veio esclarecer o que era andar às escuras. Porque os ensinos de Jesus são luzes que iluminam os nossos caminhos, que iluminam o nosso pensar.
por que eu não tenho confiança em mim? Por que a minha fé em Jesus, em Deus, oscila? Me falta entender, aprender, me aproximar dessas luzes que são as lições de Jesus. E ele deixou para toda a humanidade. Não foi para os 12 apóstolos. É para toda a humanidade. Para que possamos sair do escuro em que vivemos, achando que temos uma vida boa e não pensamos no que vamos colher após a morte. Então, Isaías já chamava a atenção disso no século 7 antes de Cristo. No século 1 depois de Cristo, Jesus traz as luzes necessárias para sairmos da escuridão que o profeta Isaías já abordava. Mas, com tristeza que eu digo, muitos ainda hoje não enxergam Jesus. Muitos ainda hoje não ouvem Jesus. Muitos ainda hoje fogem de Jesus. Alguns até se aproximam, mas logo desistem. Sem os evangelhos, sem os ensinamentos de Jesus, a humanidade vai continuar vivendo em plena escuridão. O Espiritismo vem trazer as lições de Jesus, mas não pela crença cega. O Espiritismo vem colocar luz nos ensinamentos de Jesus para que possamos compreender melhor. Porque esses ensinos de Jesus traz para cada um que se aproximar desses ensinamentos a paz. Então, me aproximar de Jesus é compreender por que as coisas são como são. Isso vai me dar paz, porque eu vou resolver aquilo que eu puder resolver. Eu continuar distante desses ensinamentos é buscar o tormento, a dor, o sofrimento. Então, é pelo livre-arbítrio que eu vou me aproximar de Jesus, de Deus, ou me distanciar. Depois, não adianta dizer Deus castiga. Deus não castiga ninguém. Deus é amor. Nós somos responsáveis pelo que pensamos, pelo que falamos e pelo que fazemos. Então, os tempos, muitas doutrinas, filosofias e religiões vêm dizendo, né? Chegaram os tempos. Tempos do quê? Nós, através dos espíritos de elevada hierarquia moral, encontramos no Espiritismo o esclarecimento das verdades. Sim. Verdades como a não existência ou inexistência do inferno, do diabo. Não existe diabo. Existe Deus, espírito e matéria. Esses são os elementos gerais de todo o multiverso, né? Porque hoje a ciência diz que não é o universo, mas são vários universos. E não existe inferno, não existe diabo. Admitir a existência do diabo é negar a onipotência de Deus. Porque tem pessoas que acreditam que o diabo vai arrastá-la para o inferno. Não é verdade. O Todo-Poderoso é Deus. Diabo é um espírito que ainda não encontrou a luz, que ainda não encontrou a paz. Admitir essa existência e esse poder que não existe é dizer que Deus tem um concorrente. Olha que coisa mais ingênua para os dias de hoje.
A nossa razão não permite considerar dois deuses, ainda mais um do bem e o outro do mal. Nós fazemos escolhas indevidas, escolhas erradas. Então, quando Jesus diz: deixem vir a mim as crianças, ele está indo além. Ele está dizendo: deixe vir também os tímidos, os deficientes mentais. Eles precisam de amparo e de consolo. E muitos encarnados não amparam e nem consolam, ainda mais os seus pais, que deixam de viver para cuidar dos seus filhos deficientes. Essas pessoas precisam viver a vida, precisam ser aceitas como elas são, precisam ser acolhidas, integradas em nossos meios. O campo da pedagogia, da psicologia, tem feito enormes esforços para derrubar essas barreiras. E o Espiritismo levanta essa bandeira. Vamos olhar com respeito a quem cuida dos deficientes, seja qual for a deficiência. Quando Jesus diz: deixai vir a mim as crianças, ele está dizendo também: deixai vir a mim os ignorantes, os que desconhecem as verdades do Evangelho dele. Porque nos meus ensinos, nos ensinos de Jesus, eles encontrarão todos os esclarecimentos. Encontrarão tudo o que precisam para recomeçar suas vidas com alegria, com força e coragem. E dessa maneira acalmando seus corações, mudando os pensamentos de ruins para bons, de destruidores para construtivos. Por quê? Porque os ensinamentos de Jesus esclarecem, mostram a diferença do bem e do mal. Quando ele diz: deixai vir a mim as crianças, ele diz: deixai vir a mim os que sofrem, os aflitos, os infortunados, porque eu ensinarei o remédio para esses males. As palavras que deixam atendem a todos, qualquer dor, qualquer sofrimento. As minhas palavras irão consolar, revigorar, animar a seguir a vida. Porque as palavras de Jesus são verdadeiros remédios. Remédio para o corpo físico, porque em verdade para o espírito o nome desse remédio é amor. E preste atenção. Jesus te ama. Jesus me ama. Jesus ama a todos, mesmo que seja um malfeitor. Jesus ama. Quando nos permitirmos ser amados por Jesus, porque tem gente que não quer ser amada por Jesus. Quando nos permitimos ser amados por Jesus, aprenderemos a amar. Aqui é o degrau mais importante da nossa escada em direção a Jesus. Permitir ser acolhido, ser amado por Jesus. Porque aí eu vou aprender a amar. Nesse momento que eu aceitar esse amor, eu vou primeiro amar a mim mesmo. E se eu amar a mim mesmo, eu não vou fazer mal a mim mesmo, a esse corpo que Deus me deu sem me pedir nada em troca. Não vou agredir esse corpo. Não vou maltratar a minha alma. Porque com esse amor eu vou aprender a agir com pureza, com caridade. E a caridade que o apóstolo Paulo
tanto ensina nas suas cartas. A caridade é o que mais falta nos dias de hoje, de um para com o outro. A caridade não é só material. A caridade pode ser uma prece, um pensamento de saúde para alguém, um pensamento de paz para o planeta Terra. Já pensou 8 bilhões de pessoas, que é mais ou menos o que tem encarnado? 8 bilhões de segundo. Quanto dá isso em minutos, horas, dias? Fixo, pensamento fixo na paz. Então, nós podemos mudar o curso ruim que nos encontramos hoje na Terra. O teu pensamento, mais o meu, e de 8 bilhões, vai ajudar e muito. Então, primeiro, vamos aprender a amar nós mesmos. Eu me amando, jamais farei algo para me prejudicar. E aí eu vou aprender a também não fazer nada que possa prejudicar ninguém. Com amor, eu vou suportar toda a adversidade que a vida reservar para mim. Seja uma injúria, uma calúnia, uma perseguição. Com amor, eu vou ter coragem. E a cada manhã eu vou recomeçar. E o meu pensamento será: eu sou forte. Vou enfrentar este dia. Jesus irá me amparar. Os bons espíritos estarão comigo. Porque sozinho também não fazemos nada. Mas pedindo ajuda, os bons espíritos sempre ajudam. Levantarei meus olhos a Deus e vou dizer que se faça a tua vontade, não importa qual seja ela, boa, leve ou dura para comigo. Porque qualquer que seja a tua vontade, Senhor, eu darei graças, porque é a vontade tua e tu és o Senhor da vida. Se estamos vivos, é porque o Senhor quer. E na prece de Cáritas, uma faísca do teu amor poderia causar muita confusão. Então eu reconheço essa sua grandeza. Se for para passar dor e pelas tribulações da vida, sei que é para o meu bem, que são lições que eu preciso aprender. E quando eu sentir que estou perdendo força, estou perdendo coragem, eu vou buscar em Jesus, nos evangelhos que ele deixou, a esperança. E essa esperança vai inundar meu coração de alegrias. E seguirei, passo a passo. A alegria que os cristãos da primeira hora tiveram em enfrentar os leões na arena. Hoje, vamos despertar essa alegria de buscar Jesus. O amor é tudo o que eu posso desejar na terra, porque isso eu levarei comigo. Os bens materiais não. Eu vou levar o amor comigo por onde eu for. Preciso apenas compreender a extensão de onde vai o amor, e é isso que eu estou trazendo hoje. O amor dura para sempre. Não importa se estamos encarnados ou não. Então, certamente, eu vou começar a amar a mim mesmo. Com amor, eu vou suportar as maldades, os ódios, as perseguições. Com amor, eu serei forte. Não é a força física, a força moral, a força espiritual, a força de, mesmo com contrários, eu vou fazer o bem, o melhor bem que eu puder. Muita paz a todos.
E com essas reflexões tão fortalecedoras, inspiradoras, nós vamos aproveitando esse momento para nos sentirmos parte dessa equipe espiritual e exercitarmos esses minutos de pensamentos de paz e de amor. E convidamos a todos a entrarmos numa só sintonia, que é essa sintonia do amor, da paz. E vibrar é isso, é desejar que o amor, que a paz, que a saúde estejam nos lugares onde nós mencionarmos. Juntos vamos desejando a paz, desejando que o nosso planeta se una, que haja respeito, compreensão, fraternidade, tolerância e paz. Paz nos corações, paz nos lares, paz nos países. E aqueles locais em conflitos, nessas guerras, que ações humanitárias possam chegar levando a esperança e que haja também a promoção desta paz tão desejada. Vibremos saúde aos doentes do corpo, aos doentes da alma, que todos sintam a esperança, o bom ânimo, a coragem, a força brotando em seus corações, para que possam enfrentar esses desafios com muita força, sentindo o amparo de Jesus. Vibremos fortalecimento a todas as pessoas que estão passando por situações difíceis, para que elas possam encontrar na fé a coragem de vencer os obstáculos. Vamos vibrar por cada um de nós que está aqui, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, por nossos lares, que possamos receber essa paz, o amor, o equilíbrio que tanto necessitamos. Vibrar para que cada um de nós tenha essa força de reconhecer as suas fraquezas, de buscar a ajuda de Jesus e de seguir em frente. E assim, mestre querido, com os nossos corações assim tão abertos, nós vamos oferecendo condições de nesse instante recebermos desta equipe que está aqui conosco o passe. E passe essa transfusão de energias que Jesus, através dos seus mensageiros, derrama sobre cada um de nós. Ao mesmo tempo, a água que deixamos aqui ao nosso lado também receberá esses fluidos benéficos e fortalecedores, se transformando no lenitivo que nós necessitamos para os nossos casos. E assim mentalizemos aquela chuva de pétalas coloridas, brilhantes, reluzentes, se derramando do alto de nossa cabeça. E essa chuva de luzes vai tocando nosso corpo e sendo absorvida pelas células do nosso físico. Células doentes se transformam em células saudáveis. Órgãos em desequilíbrio vão sendo equilibrados. E tudo vai sendo abastecido de vibrações harmoniosas. O nosso coração se enche de esperança, de força. E nós também vamos sentindo que essas energias vão sendo absorvidas pelo nosso corpo espiritual. Vão envolvendo também a nossa mente, fortalecendo os nossos pensamentos, as nossas emoções, em positividade, em equilíbrio, em paz. E assim, Jesus querido,
nós vamos ficando envoltos nessa cúpula luminosa e vamos sendo abastecidos por essas energias salutares, de acordo com as nossas necessidades. Mestre amado, que possamos diariamente realimentar essas energias através dos nossos bons pensamentos, das nossas atitudes no bem, da certeza do teu amparo, Jesus. Que possamos reconhecer esse Deus maravilhoso de amor, que diariamente nos dá a oportunidade de recomeçarmos. E assim nós depositamos aos pés de Jesus e de Deus a nossa vida. E que essas vibrações permaneçam com cada um de nós, levando tudo aquilo que nós precisamos. Em nome de Deus, o nosso Pai, de Jesus, dessa espiritualidade amiga que nos ampara, com muita gratidão em nossos corações, nós encerramos este encontro com o Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus.